Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Por aqui eu estou bem, com a graça de Deus, e começando mais um vídeo aqui para o canal. Espero encontrá-los aí todos bem, né? E hoje, gente, o vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas justiças. Olha só como elas estão lindas, maravilhosas. Vou falar um pouquinho delas para vocês. Então, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu já peço a você que deixe aí um like, um comentário, né? Se você puder também compartilhar com seus amigos. Se não é inscrito, já se inscreva, porque por aqui, gente, sempre tenho vídeos com plantas lindas, maravilhosas e alguns informativos, né, gente? Porque a gente nunca sabe tudo, sempre a gente está aprendendo ao longo da vida. Eu não sei tudo e sei que muita gente também não sabe, então a gente está sempre pesquisando, estudando para poder, né, aprender um pouquinho. Então, o que eu sei eu venho aqui dividir com vocês. E aí, gente, olha só, aqui nos açudes, né, eu tenho aqui alguns açudes. Aqui está, ali ao fundo, os bambu. E aí depois, então, eu tenho ali as minhas justiças, mais à beira do açude. Ali eu tenho meu inhame roxo, tenho papiro, várias plantinhas, né, por aqui. E olha só, então, como que tá minhas justiças, gente. Lindas, maravilhosas. Eu fiz uma poda nelas no finalzinho do inverno, porque elas estavam muito grandes e eu não queria que elas ficassem muito grandes, gente. Por dois motivos, né, gente? Eu não gosto de deixar ela muito grande por aqui. O primeiro, porque eu quero deixar elas assim, mais baixinha, em formato assim de moita, né, bem redondinhas. E segundo, gente, porque eu quero deixar ela, né, não muito alta, ficar assim, sempre pequena. E aí eu fiz uma poda bem drástica, aí ficou bastante tempo sem flores. Mas se você quer ter flor o ano inteiro, basta você, a flor vai ficando velha, você corta só aquela, não vai cortando todos os galhos, né? Então secou uma flor, você tira, secou outra, e ela vai ficando, então, aí sempre com flores, porque cada vez que você tira ali, vem um broto e bota mais flores. Como eu disse, eu não quero que ela fique muito alta, né? Então eu faço uma poda drástica. E aí eu fico um tempo sem flores. Mas, por que eu não quero que ela fique muito alta? Primeiro, gente, porque ela é uma planta que os galhinhos dela são mole. Não é aquela planta que bem lenhosa, né? Que é bem forte, digamos assim. Então, gente, se ela estiver muito alta e der o vento, ela vai quebrar galho. Ela quebra com facilidade. E também, gente, porque aí as folhas e as flores ficam mais pro alto e na parte de baixo, então as folhas vão caindo, né? Naturalmente, ali eu tenho uma folha bem amarela, né? Porque é natural da planta, né? Vai secando as folhas e vai caindo. Então essa parte de baixo vai que fica só galhinho, fica sem flor e sem folhas, e eu não quero. Então eu acabo fazendo podas drásticas. Fico um tempo sem flor, fico, mas depois ela vem e forma então essa moita, né, esse arbusto assim bem fechadinho, que é o que eu quero. Mas falar um pouquinho dessa planta, né, gente, que é muito, muito bonita, que dá para fazer cerca-vivas, dá para você ter ela no jardim. E também, gente, quem quer ter uma planta dessa no vaso, sendo um vaso grande, dá para ter, né? É só ir fazendo as podas e mantendo ela baixinha, né? Você não tem muito espaço, mas dá para ter sim. A justiça, gente, é esse gênero, né, de plantas da família Acontiaceae, com mais de 900 espécies.
Brincadeira, gente? Existe mais de 900 espécies de justiça. Você já imaginou? Quantas você tem aí? Eu tenho poucas, eu tenho só 2 espécies, gente, né, de justiças. Mas existe aí 900 espécies. Essa espécie é dos climas tropicais e subtropicais. É conhecido por suas flores vigorosas, né, que atrai muitos beija-flores e também as borboletas. E também, gente, dessa espécie da justiça, existe outras, né, que são bem conhecidas. Todas ornamentais e até medicinais. E também tem plantas que são da família das justiças, que são até usadas em certos rituais, né, para tirar mal olhado. Tem gente que crê nessas coisas, né? Aquela planta abre caminho, é uma justiça, né? Pasme, mas é. Também, né, gente, tem a justiça carne rosa, que é muito bonita e é muito usada, né? Eu tenho uma espécie lá na frente, depois vou mostrar para vocês também. As justiças são muito populares no jardim, né? E também, gente, como eu já tinha dito, né, para fazer aí quebra-vento, né, por ser essa facilidade, né, da gente deixar ela assim, ó, tipo essas moitinhas, e também cercas vivas, né, ela dá um colorido muito bonito. Aliás, mesmo quem mora na cidade e quer ter aí, tem um muro ou uma cerca assim muito feia, né, no quintal, dá para tampar, né, com ela faz a cobertura muito bem. E então, essa variedade, como eu disse, ela produz flores quase o ano inteiro, minha gente. É isso aí. Se você ir tirando, né, as flores que vão ficando velhas, ela vai brotar e vai dar mais flores. E então, vim aqui mostrar de pertinho para vocês como é que é a justiça vermelha. Eu tenho algumas amigas aí que tem e chamam ela também de capota vermelha, né? Existe vários nomes, né, gente? O Brasil é muito grande e então existe muitos nomes populares. Às vezes a mesma planta, a mesma flor, ela tem vários nomes, né? E aí então diz para mim como é que você conhece nome dessa planta aí onde você mora, né? Se você conhece ela por capota, por justiça ou por algum outro nome, né? Eu gosto de saber os nomes populares das plantas, né? E às vezes pelo nome popular a gente consegue chegar até o nome verdadeiro da planta, né? Aqui as minhas não estão em encharque, gente, ó, elas estão bem em cima do barranco, né? Tá bem longinho da água. Ali os papiros já é bem na água, mas a justiça elas não toleram encharque. Elas gostam de lugar, elas gostam de água sim, mas não de ficar encharcada. Aqui então mostrar para vocês, quem gosta aí de ver aqui os açudes, né? Que tá refletindo, tá final da tarde, tá refletindo aí as nuvens, as árvores na água. Então é aqui à beira as minhas justiças vermelhas, né? A justiça vermelha, gente, ela o nome dela científico é Megascepasma, é de ficar pasma mesmo, né, gente? Brincadeira à parte, mas os nomes científicos são todos assim bem difíceis da gente dizer. Mas é uma planta linda, suas folhas bem verdes, olha só, bem verde mesmo, muito bonito, dá um contraste, né? Aqui essa justiça ela tem umas folhas bem grandes e como eu digo, gente, ó, o caulezinho, a madeirinha dela é bem frágil, né? Tem esses, eu digo que são joelhinhos, né? Então, por isso elas quebram facilmente com o vento. Então, eu prefiro, né, fazer podas. Essas minhas, olha só, lá embaixo já tá bem grossinha. Ali a parte onde eu fiz podas, dá pra ver. E ela já veio e já botou então bastante flor
por aqui. Ela aqui, à beira do açude, dá um colorido bem interessante. Eu gosto de deixar esse colorido por aqui, né? Lá no meu jardim, mais perto de casa, tem mais 2 pés dessa vermelha e tem um da cor de rosa também. E aí vou lá mostrar para vocês as outras que eu tenho lá. Nas pesquisas eu vi que tem bastante cores, né, gente? Porque, como eu disse para vocês, 900 espécies de justiça. E elas, por ser de clima tropical e subtropical, gente, então tem por praticamente o Brasil todo, né? Ela é muito bonita, olha só. As florzinhas, na verdade, né, gente, é essa partezinha ali, branquinha. Essas aqui não passam de folhinhas, gente, ó. Folhinhas modificadas. Lindo, né, gente? A natureza é incrível, é mesmo só obra de Deus. Olha aí. Eu queria saber se você tem aí alguma outra justiça diferente, né? Aí no cultivo de vocês, se vocês conhecem. Eu tenho uma cor-de-rosa lá que eu sempre chamo ela de camarão. Eu também sabia, né, que o nome dela não era camarão. Eu tinha ela como Lysimachia, mas, né, ela é da mesma família das justiça. Olha aí. Agora tá bem à tardinha, gente. O sol se esconde bem aqui atrás do coqueiro, ó. Então já tá bem final da tarde. Vim aqui filmar um pouquinho para vocês. Aqui esse meu gengibre vermelho já secou as florzinhas. Então uma hora tem uma flor, né? Outra hora tem de outra espécie. O jardim, a natureza é assim, né? Cada época uma flor diferente. Aqui então eu tenho uma touceira muito grande do papiro. Eu amo essa planta, gente. Existem outras, né? Existem uns bem grandes. Esse daqui é do menor. Ele fica muito bonitinho. Vou passar aqui por trás para mostrar para vocês um bem de pertinho. Olha só como é que tá aqui, gente. Isso daqui tá só um caminhozinho aqui no meio. A gente foi plantando, foi plantando. Aqui meu marido disse que é uma florestinha. Então aqui a gente tem limão, a gente tem plantas de todo que é tipo. Olha aí como é que tá. E olha, o papiro, tanto ele tá lá na água, gente, como tá até aqui em cima do barranco. Ele já se soltou galinhos daqui e lá naquele lado de lá já tem uma touceira, né? E essa planta aqui, gente, ó, ela é muito legal para ter à beira do açude, né? Quem tem açude, quem tem laguinho ornamental também, ela é muito bonita. E ela é usada nos arranjos, né? Nos arranjos de flores, ela é muito bonitinha. Fica assim. Ali os peixinhos estão pulando. Eita, que até levei um susto. Os peixes fazendo barulho na água. Ali meu inhame roxo, tá com umas folhas bem grandes, tá com bastante muda. E aqui, gente, então, é um dos açudes que a gente tem aqui no sítio. É um final de tarde bem gostoso. Olha só, os passarinhos cantando. Olha que os passarinhos estão fazendo festa, minha gente. Então, gente, eu vou lá na frente e vou mostrar, então, a outra justiça que eu tenho lá. Mas, olha aqui, gente, como que tá aqui a minha borboleteira daqui de perto do lago, gente. Tá muito linda, muito florífera. Olha só, aqui, gente, como ela tá em sol pleno, né, gente? Ela dá um pouco menor, mas ela dá muito assim colorida. Ela fica bem azulzinha, gente. Olha aí. Ela parece uma borboletinha, né? Muito bonitinha. E aí, gente, após a floração, ela acaba polinizando, né, as florzinhas e dando semente. Porém, os passarinhos comem semente.
Olha só, aqui tem uma bem, vou botar minha mão, uma bem verdinha. Lá perto de casa também tinha, e eu querendo colher e esperando elas ficar pretinha, né, para poder colher, que elas quando tá madura, digamos assim, ela fica pretinha. Mas, gente, um dia tu vai lá, ela tá quase, no outro dia já não tá mais. Os passarinhos vão e comem. Então ela serve de frutinha, né, alimento para os passarinhos. Achei muito interessante, né? Eu querendo colher, porque tem pessoas que querem, né? E aí eu fiquei de colher as sementinhas, mas tá difícil, não consegui colher nenhuma ainda, porque um dia elas têm sementinhas quase madura, o outro dia já se foi, porque os passarinhos acordam mais cedo que eu, vão lá e já faz ali, já faz o café da manhã, a refeição deles. É desse jeito. Aqui na beira do açude também eu plantei essa planta aqui, uma folhagem, né? Muito bonita. Essa planta aqui é uma planta muito antiga. E gostei aqui do resultado. Tem até um pezinho de capim aqui junto, que tá ali. Aquele meu coqueiro tá bem bonito também, a parte de baixo, ó. Então aqui é uma parte perto do açude. Essa pé de borboleteira foi um dos primeiros que eu plantei aqui, quando a gente fez os açudes. Então foi um dos primeiros que eu plantei por aqui. E ele tá bem bonito. Eu cortei, não deixei ele ficar muito alto, né? E ele tá assim, muito bonito. Então antes de eu ir lá pra frente pro jardim mostrar a minha justiça cor-de-rosa, eu passei por aqui para mostrar então para vocês aí um pouquinho mais, né? Que coisa bonita a gente tem que mostrar. Muito linda a borboleteira, gente. E olha essa planta aqui, gente. Essa também é uma justiça. Eu conhecia ela sempre por canhota. Então, mas assim, não tá errado, sabe? Ela é um nome popular dela, né? Eu também chamo ela de camarãozinho cor-de-rosa, porque ela dá assim essas florzinhas em espiga, né? Esse aqui agora tá com bem pouco. O outro que eu tenho ali maior, eu já fiz poda. Então, ela é uma justiça também. Olha as folhinhas dela, né? Essa aqui é a justiça rosa. Ela é conhecida como canhota ou lismáquia. Então essa é a justiça, uma justiça também, né? Então não deixa de ser um tipo de justiça. Olha aí, então elas saem essas florzinhas, né? Em formato de espiga. Eu sempre chamo ela de camarão vermelho, sempre, de camarão cor-de-rosa. Sempre chamo. Ó, essa daqui, ela é mais cor-de-rosinha. Essa daqui já é mais escura, né? Um galinho, uma muda lá e outra muda aqui. Então elas estão bem pertinho. Mas, gente, existe ainda muito mais cores de justiças, né? Mais espécie. Tem a justiça carne rosa, que é essa aqui, e tem a justiça carne alba, que é totalmente branquinha. Já pensou? Eu nunca tive a alba, já vi, né, nas pesquisas, mas eu nunca tive ela e achei ela bem linda. E também, gente, existe a justiça amarela, justiça laranja, existe várias outras, gente. Afinal, gente, né, são 900 espécies de justiça. Então a gente não conhece, né? Eu aqui no meu cultivo tenho só essa, né, que é um pouquinho mais cor-de-rosa, bem forte, ó. Tenho essa daqui que ela é mais clarinha. Um outro pé que eu tenho ali grande também é dessa aqui, bem cor-de-rosinha clara. E aquela justiça grande, né, que eu mostrei primeiro, a justiça vermelha. Mas, né, existe outras, né, existe várias outras.
E aí diz para mim qual delas você tem, se você sabia que essa planta é um tipo de justiça também. E se você gostou aí do vídeo, né, falando um pouquinho das justiças. Se gostou, meus amigos, não esqueça, deixa um like, um comentário aí para mim estar fazendo mais vídeos aí falando assim das plantas, né, mostrando e falando, porque a gente conhece uma ou duas plantas, mas existe uma variedade muito grande, né? Então hoje eu falei um pouquinho das justiças. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa um like, um comentário. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.